pessoal, eu sou Amanda Pereira dos Santos, eu sou graduada e mestre em História pela Unesp de Assis e também doutoranda do programa de pós-graduação em História da Unesp. A gente vai seguir com as apresentações para depois a gente conversar sobre o tema da nossa videoaula. Eu me chamo Natan, sou graduado em História pela Unesp e mestrando no programa de pós-graduação pela mesma instituição. Também atuo como professor, trabalho em 3 escolas aqui em Ribeirão e editor da revista História e Cultura. Olá, eu sou a Raira, sou graduada em História pela Unesp e mestranda do programa de pós-graduação em História da Unesp. Também sou professora e editora da revista História e Cultura. A videoaula de hoje vai ser uma pequena introdução ao nosso seminário sobre cartas e como utilizar cartas como fonte e objeto de pesquisa. É interessante comentar, antes de mais nada, que as cartas elas começaram a se tornar, a retornar como objeto de pesquisa, a se popularizarem como fonte para o historiador, principalmente a partir da década de 80. A gente tem o giro linguístico na década de 70, que vai mudar muitos paradigmas do saber histórico e das formas de aplicação histórica. E na década de 80, a gente começa a ver um grande número de publicações de cartas de pessoas mais conhecidas, notáveis, por assim dizer, e as cartas voltam, então, na verdade, elas se popularizam como objeto de pesquisa. Nessa videoaula, nós vamos buscar, então, apresentar alguns temas que nós trabalharemos mais aprofundadamente no seminário, alguns conceitos de forma introdutória, para futuramente nós trabalharmos eles de forma mais aprofundada no seminário. Conceitos como a escrita de si, ou seja, o fato de que quando alguém escreve uma carta para outra pessoa, ela está também escrevendo sobre si mesma ao escolher o que vai ter ou o que não vai ter numa carta. Nós vamos falar sobre as possibilidades de, ao sinalizar uma carta, se encontrar as redes de sociabilidade, onde essa carta pertencia, onde o autor dessa carta circulava. Vamos tocar brevemente também acerca das possibilidades de carta, de como facilitar o estudo das cartas também e trazer alguns exemplos de correspondências trocadas aí ao longo da história que vão facilitar o entendimento. É uma aula introdutória, então, de temas que nós vamos trabalhar de forma mais aprofundada no seminário. De forma geral, basicamente é isso. Bom, para iniciar, a gente vai trabalhar com 3 escritores. Um deles é o Mário de Andrade, que foi um escritor modernista, crítico literário, musicólogo, folclorista e ativista cultural brasileiro. Ele escreveu Amar, Verbo Intransitivo, Macunaíma e Pauliceia Desvairada. Carlos Drummond de Andrade, que foi um poeta, farmacêutico, jornalista e contista brasileiro, que também escreveu 3 obras de grande importância para a literatura clássica brasileira. Uma delas foi O Sentimento do Mundo, e ele conta bastante poemas dentro da questão de romantismo e modernismo brasileiro. A Rosa do Povo e Amar se Aprende Amando. E, por fim, Manuel Bandeira, um professor, poeta, tradutor e crítico literário brasileiro que escreveu Estrela do Amanhã, Poesias de Manuel Bandeira e Libertinagem. Nenhuma das cartas de Mário de Andrade a Sérgio Miller, em 20 de junho de 1940, o Mário escreve que
ele não tem jeito para memórias, né? Isso significa que as cartas para ele são uma espécie de memória, desde que tenham alguma coisa mais nuclear e objetiva que arroba o sentimento sobre o espírito do tempo, né? Ultrapassa a questão da memória. E as memórias em carta, para ele, têm um valor de veracidade, de verdade maior ainda do que as memórias guardadas em segredo para revelação futura. É o que ele diz quando ele fala também que o amigo que recebe a carta pode controlar os casos e as almas contadas. Um exemplo disso foi a publicação do Carlos Drummond de Andrade de suas coletâneas na obra A Lição do Amigo, em que ele faz todo um inventário das cartas do Mário, né, após a sua morte. Em uma das cartas de Mário de Andrade para o Carlos Drummond de Andrade, em São Paulo, né, escrita em São Paulo em 1925, o escritor escreve: "Você compreende, Drummond? Nós temos de ser professores. Ame, viva, chore em versos, na prosa, na crítica, ensine. Não me venha com modéstias, não tenho nenhum talento crítico. Besteira." E ele continua: "Suas cartas são artigos, sempre me provocaram o contrário. Aliás, você mesmo sabe a atração pela França que você tem. E digo mais, a paridade de você com os franceses, gente pouco criadora, mas enormemente, genialmente crítica." Em seguida, a gente vê uma comparação que ele demonstra quando ele escreve para o Manuel Bandeira, um escritor muito amigo dele, que tratava-o de igual para igual, com conselhos e até mesmo ponderações escritas, né? Essa carta foi escrita no mesmo ano da anterior, em 22 de agosto de 1925, em São Paulo. Ele inicia: "Manuelucho", um apelido, né, a Manuel Bandeira. "Só para mostrar que não me esqueço de você, mando esses estudos para um poema, Maria, que ainda hei de fazer. Faço sim, porque é para aquela que, sendo minha, nós traria uma vida de blefe arretada por mais estragos que deslumbramentos. Viva o romantismo." E ele continua: "Não me dê nenhuma opinião sobre o que vai aí. São esboços jogados no papel ontem de noite que já refletem um sentimento que vem se organizando dentro do meu corpo faz dias. Porém, não tinha chegado ainda na inteligência, a não ser fazer dela uma Maria. Chegaram ontem. Quando muito me diga, continue ou jogue fora." Por fim, a gente tem aqui a correspondência, né? A questão que a Malatia traz, que ela diz: "Ao ter acesso a esses fragmentos, no caso um dos que a gente trabalhou aqui, o historiador espia por uma fresta vida privada palpitante." Ainda trabalhando na questão da escrita, a gente tem um trecho da Brigitte Dias em que ela escreve: "A escrita impõe-se a eles, como eles impõem aos outros na torrente de suas cartas. A escrita, não a palavra, pois escrever não é falar." E retomando, então, alguns conceitos, principalmente a partir da citação da Malatia, nós podemos nos perguntar: o que nós conseguimos estudar ou analisar, o que se pode encontrar em uma carta? A Teresa Malatian, no texto dela, ela vai buscar mostrar todas as possibilidades que uma carta pode oferecer para a gente. Através de uma carta, por exemplo, nós conseguimos acessar a vida privada de uma pessoa. Através de uma carta, nós conseguimos acessar a rede de sociabilidades
que essa pessoa estava envolvida. E quando eu falo rede de sociabilidades, o que eu quero dizer é todos os lugares sociais e grupos e momentos que essa pessoa estava enquanto pessoa, enquanto membro da sociedade, podem ser acessados através das suas cartas, através das suas correspondências, através da troca de correspondências. Toda essa trajetória social da pessoa pode ser encontrada também através de suas correspondências. É interessante também mencionar que por mais que a carta muitas vezes mostra partes muito íntimas e privadas da vida das pessoas, quando alguém escreve uma carta, os autores vão nos relembrar que essa pessoa, quando ela escreve uma carta para alguém, ela também está escrevendo sobre si mesma, ao escolher ocultar ou revelar certas informações nessa carta que ela escolheu por livre vontade, por assim dizer. Ou seja, quando ela escolhe, então, ativamente revelar certas informações e ocultar outras informações em uma correspondência, por exemplo, ela está escrevendo sobre si mesma ao mesmo tempo, por mais que o remetente, por mais que a pessoa a qual essa carta vai ser direcionada é uma outra pessoa que não ela mesma. É um detalhe interessante de se comentar, e existe um outro ponto a ser mencionado na frase da Malatian, que é o encantamento que às vezes pode acontecer no historiador ao se deparar com cartas, porque muitas cartas elas podem mostrar um íntimo muito particular da vida das pessoas, e isso pode talvez nos seduzir, né, nos fazermos nos sentirmos mais íntimos dessa pessoa a qual nós estamos lendo a carta, mas o historiador ele sempre tem que ter um olhar mais distante da sua fonte histórica, né, do seu objeto de estudo. Então a gente sempre tem que ficar atento a isso, a essa distância, a esse olhar crítico, a esse olhar distanciado que o historiador deve ter. É possível também realizar um intertexto, né, uma interdisciplinaridade aqui com a questão da literatura, né? A gente tem uma coisa muito descritiva que é o laboratório narcísico de si. A Brigitte Dias vai falar que a carta sonha-se então com a ação, ou seja, há um modo equivalente de fazer tanto na carta quanto na literatura. A carta é, ao mesmo tempo, o emblema e o substituto de um agir sobre o mundo, um gesto que não se pode realizar de outra forma. Convém mencionar também que quando nós falamos sobre vida privada e sobre o que está escrito sobre o que não está escrito nas cartas, nós também estamos falando de normas sociais e certo ordenamento social que vai influenciar na escrita dessa carta. Em outras palavras, o que eu quero dizer é que existiam regras sociais, muitas vezes implícitas e não explícitas, que diziam o que poderia ter em uma carta, como deveriam ser as cartas, o que se poderia falar, o que não se poderia, o que era permitido, o que era proibido, como deveria ser uma carta para tal situação, como deveria ser uma carta para uma outra situação. Tipos diferentes de formas de controle existiam, né, nessa relação em que as cartas tinham com a vida social. É isso que, por exemplo, a citação da Malatian vai dizer. O uso da tarja negra para situações de luto, de ilustração em ocasiões festivas ou memoráveis, a exposição de papéis luxuosos de linho, o recurso a simples folhas arrancadas de cadernos ou retalhos de papéis de embrulho indicam as circunstâncias em que as cartas foram escritas
regulando a troca de informações e ordenando as relações sociais entre os correspondentes. Ou seja, existia um ordenamento social também nessa escrita de cartas. Algumas cartas, e nós vamos falar mais disso no seminário, elas furavam esse bloqueio, furavam esse ordenamento social, ultrapassavam esse ordenamento social, falavam coisas que não eram muito comuns. Nós vamos ver algumas cartas que a pessoa fala de dificuldades financeiras para outra pessoa, o que não era muito comum em camadas mais abastadas da sociedade do século XVIII, XIX. Mas existia então esse ordenamento social que também regulava o que poderia ser mencionado, o que não poderia. Muitas vezes haviam detalhes que eram muito íntimos, então a pessoa falava para destruir a carta logo depois de lê-la. E isso mostra muito, então, do que, por exemplo, Bourdieu vai falar do hábitos dessa sociedade. Ou seja, o hábitos, ele tem a ver, esse conceito do Bourdieu tem a ver com cultura, mas é algo que vai além de cultura. São práticas culturais, um ordenamento cultural que guia a sociedade. Através das cartas, então, nós, além de, por exemplo, como eu já falei, além de conseguirmos perceber redes de sociabilidade, redes de relação, além de conseguirmos ver a escrita do eu, muitas pessoas escreviam cartas para a posteridade, por assim dizer, nós também conseguimos compreender esse ordenamento, esse hábito social que existia, por exemplo, no momento em que essa carta foi escrita. Isso também era possível de ser realizado e analisado através das cartas. Então, voltando para o Carlos Drummond, a gente tem uma frase em que ele diz sobre as cartas na apresentação da coletânea que ele mesmo publica da lição do amigo. Ele diz: "Compreende-se, pois, o que tais papéis representam para mim. São parte integrante e vibrante da minha vida." Então, prosseguindo com a forma de análise, né, que nós podemos ter em relação às cartas, a Silvana Goulart, ela faz uma análise também pragmática das cartas e a forma que a correspondência, as cartas, né, enfim, elas podem ser tratadas em arquivos pessoais, pontuando desafios e controvérsias desse tratamento nos arquivos pessoais. Então, em primeiro momento, nós temos algumas características sobre a correspondência. Correspondência, ela tem um caráter privado de troca entre duas pessoas, que são o remetente e o destinatário, né? Então, esse envio e esse recebimento da carta por duas pessoas. Porém, a correspondência, ela possui um viés público, porque através da correspondência nós podemos analisar a rede de pessoas que são citadas na correspondência e também podemos observar um quadro mais amplo de relações e de rede de contatos para além do remetente e do destinatário. A Silvana Goulart também traz que a correspondência ela é uma fatia privilegiada dos arquivos pessoais. Por quê? Nós podemos encontrar papéis que cumprem funções profissionais burocráticas e também documentos, né, pessoais que tratam da nossa atividade como cidadão, mas também nós podemos ter documentos, né, correspondências que trazem testemunhos, né, de amizade, discordâncias, troca de experiências, confissões e inconfidências. E esses documentos seriam essa parte também privilegiada dessas atividades e dessas ações mais informais da pessoa a que pertence o arquivo pessoal. A correspondência ela também permite uma aproximação do perfil biográfico dos titulares através da exposição de sentimentos e ideias, e por isso é uma fonte privilegiada para a escrita biográfica, porque através da correspondência a gente pode analisar situações que dizem respeito
ao cotidiano da pessoa, aos sentimentos, aos pensamentos, aos vínculos familiares e de amizade também. Então, por meio dessa análise, nós podemos ter uma escrita biográfica mais detalhada e também com a própria pessoa, né, que escreveu, como o Nathan também, como o Nathan disse, fazendo a seleção do que colocar ou não na correspondência, mas por meio da correspondência nós temos um acesso mais privilegiado ao íntimo da pessoa. Por meio da correspondência, nós também podemos ter acesso aos bastidores da vida política, cultural e artística de um período, com suas estratégias e dissensões, e também observando os atritos, né, entre grupos, os vínculos, as disputas de um grupo artístico, por exemplo. E também podemos observar dados e informações de um conjunto, né, de uma classe social ou de um grupo de pessoas no que diz respeito às formas de pensar e de se comportar, as condições materiais de vida, as redes de contato que aquele grupo, que aquela pessoa possui. A Silvana Goulart, ela traz a relação das cartas, do interesse das cartas com os centros de memória. Então, ela pontua que no Brasil o interesse pelas cartas se articula à constituição de centros de memória, pesquisa e documentação, dedicados aos arquivos pessoais, que se multiplicaram nos últimos 40 anos. Essas fontes, produzidas no âmbito privado por pessoas, notórias ou não, são recolhidas, conservadas e disponibilizadas, o que gerou a necessidade de se pensar metodologias referentes ao seu tratamento científico. Portanto, aos interesses acima mencionados se soma o arquivístico. É da descrição inteligível desse material que depende o melhor acesso do investigador às suas fontes. Ou seja, é da tipologia e da organização do arquivo pessoal que vai depender uma atividade mais bem estruturada e com maior acesso, um acesso mais facilitado a esse arquivo pessoal. A Silvana Goulart, ela pontua que correspondência, o termo correspondência, é uma denominação coletiva de caráter genérico, porque não distingue as espécies documentais, desconsiderando as atividades que classificam os documentos. Então, a forma que nós devemos buscar a organização e também a pesquisa de documentos pessoais seria por uma tipologia, porque a tipologia aponta para a gênese documental, para a origem que esse documento possui, perseguindo a contextualização nas atividades e funções do produtor do documento ou também daquele que recebe esse documento. Nós temos um exemplo positivo sobre o tratamento de correspondência em um arquivo pessoal, que é o arquivo pessoal da Ruth Cardoso e do Fernando Henrique Cardoso, que pertence atualmente à Fundação Fernando Henrique Cardoso. Esses arquivos pessoais, eles possuem, até o momento, uma tipologia de correspondência. E essa tipologia de correspondência, ela atribuiu, né, ela foi feita a partir da natureza da ação que o documento autoriza. E nesses arquivos pessoais, prevaleceu o princípio da busca do ato que o documento propõe, tanto no quadro de atividades formais, quanto nas mais informais. Então, a classificação das correspondências diz respeito às atividades públicas e às atividades pessoais da Ruth e do Fernando Henrique Cardoso. O arquivo do Fernando, ele reúne correspondências diversas que foram remetidas por autoridades, membros do governo, amigos, instituições e cidadãos brasileiros. E, por outro lado, a correspondência da Ruth já se assemelha mais a de outros intelectuais, porque essa correspondência trata mais sobre os seus empreendimentos sociais, a sua vida pessoal e profissional. Então, tanto no arquivo da Ruth quanto no arquivo do Fernando Henrique,
nós temos as espécies identificadas, porém o arquivo do Fernando possui mais quantidades de espécies documentais pelas funções públicas, né, como presidente, enfim, outros cargos políticos também que ele ocupou. Então nós temos carta aberta, carta falada, cartão postal, memorando, ofício, telegrama. Aqui a imagem ao lado nós podemos ver um tipo, né, de telegrama de pedido de apoio recebido pelo Fernando Henrique Cardoso, mas nós temos outras tipologias também. E essa construção da tipologia, ela se faz pela junção entre a espécie, ou seja, se é uma carta, se é um telegrama, se é um ofício, enfim, e a sua função. Então, a sua função ela é expressa pela principal ação identificada no documento. Por exemplo, uma carta de pedido de apoio ou um telegrama de pedido de apoio, mas também poderia ser um ofício de apoio ou uma carta de apresentação, um cartão de boas-festas, uma carta de pedido de apoio, de esclarecimento, de exoneração, enfim. Então, essas funções e a espécie documental variam bastante de acordo com o arquivo pessoal e também de acordo com a forma que essa correspondência é tratada, organizada e catalogada nos arquivos pessoais. E, então, isso depende também, isso, na verdade, vai proporcionar maiores facilidades ou dificuldades para os pesquisadores que forem analisar esses documentos nos arquivos pessoais. Bom, então apenas como algumas considerações finais, o que nós vimos nessa videoaula? Alguns conceitos introdutórios sobre análise e sobre que giram em torno então do funcionamento de cartas e uma análise mais prática de classificação de cartas e de classificação para facilitar exatamente a análise desse tipo de documento como proposto pela Goulart. Uma outra coisa que é interessante mencionar é o arquivo pessoal, porque quando nós falamos de cartas, as cartas normalmente são encontradas nos arquivos pessoais dos autores e escritores e tudo mais, né? O arquivo pessoal, então, é basicamente uma série de documentos e obras e informações que um autor deixa propositadamente para estudos futuros e etc. E o próprio arquivo pessoal é também uma escrita de si mesmo, porque é o autor quem seleciona o que deve estar no seu arquivo pessoal e o que não deve estar no seu arquivo pessoal. Então, ele também está, por assim dizer, imerso no subjetivo, imerso do eu, do subjetivismo da pessoa que está atuando nele. Só que nós vamos comentar de forma mais aprofundada de arquivo pessoal no próprio seminário e também trazer alguns outros conceitos de cartas, alguns outros exemplos. Acredito que por hora seja isso e espero todos os amigos no seminário a respeito de cartas e como fonte e objeto de pesquisa.